Meu namoro acabou de novo. E eu vou desabafar pra vocês como que tá sendo pra mim lidar. Ele acabou hoje. E se vocês têm expectativa que eu faça a forca do meu namorado, eu não vou fazer. E eu vou contar porque que isso foi muito complicado. Como que é difícil. Inclusive eu tô com essa roupa aqui, com essa maquiagem. E depois que eu me arrumei, eu percebi que a última vez, acho que foi a penúltima vez que a gente se viu, eu acho. Seu melhor vídeo de recordação. Eu tava assim, eu tava com essa roupa mesmo. É muito, muito, muito complicado. Eu vou começar a resumir pra vocês. Esse relacionamento já teve todas as brigas possível. Muito orgulho. Muita briga pra ver quem tava certo. E no fim, não tá bom, sabe? Não foi. Porque eu não coloco uma pessoa na minha vida. Tipo assim, eu nunca queria começar esse namoro se não fosse pra ser pra sempre. Eu tinha na minha cabeça. É estranho, por causa que acabou hoje, tá muito recente. Pra tu tirar todos os teus sonhos, expectativas. Eu queria falar com ele mais, só que eu não tô conseguindo falar com ele porque ele realmente tá com raiva de mim. E daí cada um quer defender seu ponto de vista e não quer aceitar os fatos, só que já fazia um tempo que tava indo assim. Tava péssimo. Confesso, os últimos tempos estavam sendo até muito bons. Assim, convivência, conversa, no diálogo, em demonstração de afeto, tava muito melhor. Tava fluindo melhor. Só que tinha coisa que tava faltando, tinha coisa que não tava sendo falada. E isso prejudica muito, tá? A contar como que foi que a gente se conheceu. Eu tô no TikTok fez um ano agora, tipo, completou um ano. Mas foi quando eu comecei a fazer lives, porque eu comecei no TikTok com lives. Só que eram lives sem compromisso, eram lives flop talk. E o Guilherme, ele entrava em todas as minhas lives. E ele era um hater. Ele era muito tirão, ele tirava muito com a minha cara. Só que ele mandava presente. Daí isso meio que era engraçado. E foi aí que, tipo, ele sempre entrava, ele era bem tirão mesmo. E daí eu tinha um grupo no WhatsApp. O nome do meu grupo é Scattlers. Nesse meu grupo do WhatsApp, ele entrou. Ele sempre tava ali, mas ele era bem tirão mesmo. Tipo, era bem hater. Mas parecia, tipo, de brincadeira até. Daí passou tempo e a gente começou a se conversar depois, assim. E daí a gente foi conversando até que começou a... Não sei, mas tipo, realmente rolou um negócio, assim. E a gente começou a se contar a vida pessoal. E no início, quando eu conheci ele, eu não vou passar dados pessoais sobre a vida dele, nem contar, porque isso é coisa que ele confiou pra contar pra mim. Ele me contou a vida dele, depois, na verdade, ele me contou outra versão, por causa que ele tinha me contado uma outra coisa, assim, mais ou menos no início. E depois ele foi me contando, mas é que teve uma história muito legal. É que, assim, a história começou com muita confiança, na verdade. Teve muita confiança do lado dele pra me contar. Teve do lado meu também. Então, o início foi bom, porque, tipo assim, foi uma coisa que foi fluindo e foi foi crescendo. Só que daí começou as desconfianças, porque... que bonito. Eu não acho... tem alguns agravantes. Eu vou colocar um ponto. Como eu sou uma pessoa que sempre tá muito na internet, TikTok e Instagram, eu acho que esse é um dos pontos. Tem muitas pessoas. Então, isso com certeza agravou, por causa que todo mundo tem ciúme. E isso dava ciúme. Mas é meu trabalho, né?
Então, eu não acho que... Tipo assim, gente, entendam. O ciúme do... Tipo assim, não foi o ciúme que estragou com o babado. Mas aqui no início tinha isso. Então, ele já se sentia com ciúme. E daí, eu não fazia pra provocar no início. Só que ele se sentia porque tinha umas coisas que sobressaíam. Tipo, que parecia possíveis traições. E daí, ele começava a dar a entender que também tava me traindo. Então, teve muito isso no início. Tipo... provocar. Daí ele começou a me provocar, comecei a provocar ele. E daí todo dia dava uma briga. Tipo, a gente brigava todo dia por causa de uma coisa ou outra, envolvendo a internet. Tipo, toda hora tinha brigas. Briga por causa que, tu comentou em tal coisa. E tipo assim, ele começava de propósito em coisas que iam me incomodar. Pessoas lá, e eu fazia também. Só que foi assim que esse relacionamento teve muitos términos. E muitas vezes eu achei ele um monstro, e depois ele me comprovou que não. E depois ele também achou que era monstro, eu comprovei que não. Só que a confiança, ela foi se abalando ao longo desse tempo, sabe? E também ele foi se revelando, não se revelando uma pessoa ruim comigo. Ele foi revelando outras nuances, assim, outras coisas que ele passou na vida dele. Mas isso tudo eu tava levando como... realmente, é o passado e... não tem o que eu poderia fazer com o passado. E realmente ele é muito esforçado e ele é bem trabalhador e um montão de coisa. Tipo assim, não dá pra eu dizer que não. E eu gostaria muito que eu e ele ficasse de bem nesse término. Só que não dá, porque tem... depois eu explico pra vocês por que não dá. Então, começou a ter muitas desconfianças. E daí nessas desconfianças, eu sentia uma coisa, eu falava outra. Eu me sentia incomodado, eu começava, tipo, ficar com ciúme de alguma coisa. Eu não falava pra ele, por que tu fez isso? Não, eu só ia lá, brigava com ele, porque ele fez e eu fazia uma coisa pior pra provocar. E muitas dessas vezes, eu falei muita merda. Inclusive, eu falar aqui no TikTok, por causa que é aqui, tipo assim, meu público todo tá aqui. E é quase impossível uma pessoa que esteja em qualquer rede social minha que não esteja no TikTok. Então, todo mundo que tá aqui sabe, os meninos... Gente, eu comecei a namorar quando que foi? Em março, a gente começou a conversar, foi em... janeiro, fevereiro, março, no finalzinho de abril, quando começa o próximo mês. É junho, eu acho. Não, março, deixa eu ver. Janeiro, fevereiro, março, abril. É maio, no iniciozinho, bem no início de maio. Foi ali em maio, então todo mundo que sabe aqui, que me segue, que eu nunca dei confiança pra ninguém, nunca dei abertura, tanto namorando. Tipo assim, desde o início, realmente, eu falava, tipo assim, então eu vou não sei o quê. Porque eu ficava com muita raiva dele, eu dizia, hoje eu vou te trair. E eu não me orgulho disso, realmente. Só que nesse momento, entendam uma coisa, ele tava me dando a entender que tava me traindo. E parecia muito, ele tava, tipo assim, dizendo que amava outra pessoa. E eu dizia também. Então, realmente, no início foi muita infantilidade dos dois lados. E daí não tem como dizer que não foi, porque foi dos dois lados mesmo. Tipo assim, era uma provocação dos dois lados. Parece que cada um queria mostrar que tá se importando menos com o outro. E uma coisa que eu não quero que vocês façam é que tentem tomar parte nessa situação, por causa que os dois estão ferrados. Então, não tentem falar mal dele pra me defender, por causa que eu vivenciei e eu sei o que é, e sem dependência emocional, nesse caso. Então, tinha esse caso aí de se provocar. Aí, tipo assim, teve muita coisa mal falada, teve muita coisa contraditória sobre a vida, sobre coisas e pessoas, muita gente envolvida dos dois lados e um montão de coisa. Só que chegou ao ponto, gente, que isso não tava mais, não dava mais pra aguentar. Inclusive aqui nos meus relatos, aqui do TikTok, dá pra ver os meus desabafos sobre como eu não sabia namorar, como eu era. Tipo assim, eu sempre reconheci muito o que eu fiz e como não tava sendo legal. Reconhecendo e mudando. E ele também mudando, tipo assim, um baita esforço real. Deu pra ver. Foi um esforço, assim, não só falado, comprovado, sabe? Tipo assim, um esforço muito. E foi se mantendo. Só que o que ficava sempre era a desconfiança. Porque o que acontece? Muitas das coisas do passado, eu tinha revolta, eu tinha muita raiva. Mesmo ele dizendo que era mentira, e eu dizendo que era mentira também do meu lado, das minhas coisas. Que era pra um provocar o outro. Só que eu tinha muita revolta contra ele tinha muita revolta contra mim. Só que chegou a um ponto que eu vi que ele não aguentava mais, ele já não suportava. E eu vi que ele tava ficando muito chateado com isso e... nossa, eu parei. E foi nesse dia que eu pensei, desse jeito que tá, vai terminar.
Você não vai ter como. E como, desde o início, meu plano sempre foi me casar. E quando eu falo me casar, não tô falando de brincadeira. Tô falando me casar mesmo. E adotar crianças no futuro. É realmente ficar junto mesmo. Não só ter um namoro, porque pra mim namoro não é uma distração. Ou, sei lá, uma coisa que se faz a rodo. Pra mim, namoro é se preparar pra casar mesmo. E eu quero casar uma vez só, na minha vida. E daí... Em que parte que eu tava? Deixa eu ver. Eu tava falando que... Foi indo... Verdade. E daí, o que eu fiz? Muitas coisas que ele me disse, muitas delas, eu acreditei nele. As que eu não acreditei, que eu acho que ele não teve coragem de assumir, ou tipo assim, que ele só ficou com vergonha mesmo, porque era uma coisa muito boba, que ele não teve coragem de falar que era mentira, ou coisa assim. Porque eu sei como que é, eu também inventei muita coisa pra ele, então... Na hora da raiva, na hora da briga e tal, o que eu fiz? Eu aceitei o que não dava pra ser mudado. E sobre... Tipo assim, eu aceitei a situação. Primeiro eu aceitei. Tá, é isso, isso e isso. E agora o que eu faço? Eu coloquei na balança. Eu quero que isso vire um inferno, porque a gente não ia dar mais. Minha cabeça tava estourando, e a dele também. Pensei, ou isso aqui vai acabar, ou agora eu vou realmente refletir. E foi refletindo. Quando eu refleti, não teve outra escapatória. Eu só analisei o comportamento dele, a evolução que ele teve, e não fez mais sentido nenhum eu continuar acusando ele pelas coisas que foram faladas, porque eu também tinha falado um montão de coisa. Então, eu peguei a situação, aceitei, e a partir disso eu analisei e vi que realmente não. Eu quero ele, sim, ele se esforçou, sim, tá se esforçando, e é isso. Só que isso foi muito difícil, foi ao ponto de eu estar quase louco na minha cabeça pra chegar nisso. Só que ele não. E ele não consegue perdoar. Simplesmente, e não é por maldade, é porque a mágoa ficou. E daí, volta e meia, voltava, tipo assim, ecos de coisas que eu disse antes, voltando pro presente. E eu não entendia aquela mudança de ser tão inconstante, de uma hora a gente tava bem, e outra ele, tipo, tava super mal. Ou, tipo, ficava frio. Lembrando que eu tipo assim, eu não tô... contando pra vocês uma coisa que eu acho que foi... Ai, meu Deus, ele foi um tóxico comigo. Porque é muito fácil a gente só olhar por cima a situação e pensar, isso aqui é tóxico, isso aqui não. Mas é que eu reconheço, porque eu passei pela mesma coisa. Então, tinha essas coisas assim. Ele tentava não deixar respingar em mim, mas respingava. Então... Antes, no início, além de ser muito... de ficar tentando comprovar que eu tava certo, ou ficar inventando também pra deixar ele mal, eu também não conseguia demonstrar muito. E isso, minhas amigas podem dizer, por causa que eu não sou uma pessoa muito carinhosa, muito... Tipo assim, eu sou espontânea, eu sou eu, de verdade. Eu não deixo pra falar o que eu tô pensando. Só que eu não sou o tipo de gente que realmente fica procurando, que fica, tipo, mostrando afeto em forma de carinho. E isso não sei se é uma coisa ruim, mas eu não fui criada assim. Minha mãe nunca foi a pessoa que dá carinho, tipo, que fica assim. Ela sempre foi uma pessoa que faz, ela demonstra em gestos que ela se importa contigo. E foi assim que eu cresci. E isso é uma coisa que eu tô melhorando hoje em dia, claro. Mas assim, nesse namoro, desde o início, analisando, pra mim, eu tava fazendo minha parte, assim. Só que quando eu parei pra analisar, eu vi que na verdade não. Parecia que ele tava solto, parecia que ele tava me servindo o tempo todo. E que eu só dava um pouco. E realmente é o que parece, e é o que tava sendo. Eu assumo, parecia muito. Ele tava se esforçando muito e eu tava dando a migalha. A migalha, que no caso era muito pra mim, que era sincero, que era meu que eu tava dando. Só que não parecia real. Então, pra ele eu vi que ele tava faltando, então eu comecei a demonstrar mais que eu me importo. Mas desde o início eu senti que ele tava com o pé atrás, porque ele tava suspeitando, tipo, ai não, ele deve... Eu sabia, porque uma vez ele até me falou,
ele pensava que eu tava dando carinho porque ele devia ter traído. Então eu tava querendo, tipo, peso na consciência, mas não era. Então, ficou muito complicado. Porque volta e meia voltavam discussões sobre eu estar supostamente traindo. E eu quero muito, sinceramente, que todos os meninos que me tem no Instagram, a partir de janeiro, fevereiro, no final de abril, que se manifestem. Eu não tive conversa com ninguém. Eu não dei abertura pra ninguém, eu não traí ele com ninguém. E a gente teve, tipo assim, tantas brigas, tantas coisas. E nessas brigas me dava uma raiva mortal, tipo, por causa que ele me acusava pelo passado, pelas coisas que eu disse. E eu sentia realmente, me vinha uma vontade assim. E uma vontade lá do fundo, não de trair, mas era uma vontade de terminar com ele pra sempre. Tipo assim, terminar, só que não adiantava, por causa que eu gosto dele. E eu sei que essas acusações foram plantadas por mim mesmo. Então eu tava colhendo uma coisa que eu plantei. Só que a mudança que eu fiz foi pro bem. E sinceramente eu queria que ele tivesse conseguido fazer o mesmo. Sabe, tivesse conseguido, porque depois que eu aceitei os fatos, eu parei de remoer e eu fiquei em paz com ele. Então eu só queria dar carinho, eu queria dar carinho. E daí foi nessa de dar tanto carinho, que eu parei de ficar na defensiva sempre. Porque eu sempre fui muito defensivo. Assim, a pessoa tá dando volta ali, que as pessoas me conhecem, sabem, todo mundo sabe. Essa frase. Mas as pessoas que convivem comigo sabem. Então, isso é uma coisa natural minha. Eu sou muito na defensiva. Às vezes, inclusive, eu sou inconveniente. Eu sou um tirão, por causa que a pessoa não tá me falando uma coisa, eu já pego. Então, tipo assim, eu sou muito de pegar no ar. A coisa tá ali dando volta, eu já tô pegando. Então, eu comecei a baixar a guarda. Porque eu pensei, nossa, realmente não. E eu fiquei nessa de realmente confiar e sossegar e tal. Eu comecei a dar muito carinho, o meu máximo, tipo, o máximo do máximo. Mostrar que me importo. Que me importo. Ficar mandando mensagem e tal. Só que, às vezes, do nada vinha uma coisa do passado e ele ficava estranho, e ele ficava frio, e isso me dava muita raiva. Ficava muito frustrado, por causa que, tipo, eu ali ralando, sabe? E, tipo, não era um esforço de um dia só, era esforço de, sei lá, meses fazendo uma mudança. Com a minha própria cabeça, lidando com eu mesmo, por causa que a minha vida não tá fácil, minha vida não tá legal. E isso é um fato, eu não tô sendo produtiva, eu não tô conseguindo lidar bem e tal. E eu comecei a me enfraquecer muito, por causa que eu comecei a realmente querer compensar o tempo que eu não tava sendo bom com sendo bom agora, e mostrando pra ele que me importava. E eu tinha muito na minha cabeça que no momento que eu mostrasse pra ele que eu tava ali, que eu me importava, essas desconfianças, e não era só sobre traição, é porque realmente ele nunca acreditou que eu realmente gostei dele. Inclusive agora, com esse término, ele acha que eu realmente nunca gostei dele. Porque ele não consegue aceitar que uma coisa pode se esvair, uma coisa pode ir diminuindo de acordo com a descrição que tu tem. Mas o que acontece? Que parte que eu tava? Eu tava falando sobre... Aí começou a parte da vingança dele. Porque o tempo todo ele tava querendo dar o troco. Tipo, o tempo todo. E esse que é o problema. Se eu tivesse ficado do jeito que eu tava antes... Claro, na verdade já teria acabado antes, porque não ia ter como continuar daquela forma que eu já tava antes. Porque eu só queria vingança também. Então tava sendo uma briga dos dois lados. Só que como eu abaixei, quando ele vinha com alguma coisa por cima de mim, eu justificava e eu tentava, sabe? Realmente às vezes funcionava, só que aquelas... ficava lá no fundo de desconfiança. Só que tava ficando muito ruim, porque daí eu comecei a me sentir muito mal. Porque eu ia reclamar alguma coisa que eu me sentia mal, eu começava a desabafar. Ele sempre achava que eu tava manipulando. Ou ele achava que eu tava querendo distorcer a situação, porque eu devia estar escondendo alguma coisa. E isso começou a ficar muito ruim, você não tem noção. Porque, olha, tipo assim, esse tempo eu tô péssimo. E eu tava priorizando isso. Então... não tava nada bom, sabe? Não tava, por causa que eu não conseguia, não tava me sentindo enxergado, não tava me sentindo cuidado e nem amado. Porque ele tava demonstrando, só que eu não tava conseguindo sentir, por causa que
sabe, o passado tava estragando muito com agora. Agora não tava conseguindo acontecer de forma plena como eu conseguiria por conta do passado. E mesmo eu falando, e ele sossegou, assim, até parece que uns dias, assim, ele começou a analisar. E eu fiz uma ligação com ele, eu falei. Só que entendam de uma coisa, isso já quebrou, já estragou antes. Porque cada um tem uma cabeça. E eu vejo, e eu sempre vi, e dá pra ver, de verdade, que não é por maldade. Não era por não querer. Só que uma coisa que eu não perdoo é eu. Porque eu devia ter... Eu não sei o que eu deveria ter feito, porque eu tentei me impor. Eu tentei também abaixar a guarda e não foi. Mas eu vou contar pra vocês como que isso foi engatilhando ao fim. Realmente, os nossos planos pra mês que vem, ou depois, eram morar juntos. E, tipo assim, realmente, se mexendo pra fazer isso. Mas acontece, foi ontem. Ontem eu tive um chacoalho. Porque acontece? Ontem eu tava me sentindo mal por causa de uma situação que tava acontecendo há algum tempo. Eu falei pra ele. E daí teve briga por causa dessa situação. Por causa que ele... Toda vez que eu ia impor alguma coisa, ele já ia impor com outra. E daí ficava essa coisa. E daí eu tava dizendo pra ele, mas tu não tá vendo o meu esforço. E daí teve um negócio mal resolvido ali, que ele queria, tipo, me punir por isso. Porque, tipo, como se eu tivesse rateado com ele, tivesse me fazendo. Só disse que não. E daí, bem no fim, eu consegui comprovar, porque realmente parecia ser, mas eu consegui comprovar real que eu não tava errado nessa situação. Só que daí ontem, eu já tô, assim, sem dormir faz dias. E ontem eu realmente escolhi eu. Por causa que ele trabalha até muito tarde. Então eu realmente poderia ficar mais tarde pra poder conversar com ele e resolver esse problema pra não dormir brigados. Só que por conta disso, eu passei já alguns dias, e ele também, né? Só eu, né? Não passei sozinho acordado. Mas ele também, só que ontem realmente eu não tava conseguindo. Porque vocês sabem que eu tava sentindo uma coisa muito estranha, que eu nunca senti. Eu tava, tipo assim, o meu corpo tava tremendo. Tipo assim, eu tava trêmulo. E sentindo uma coisa muito ruim, um aperto no peito, uma coisa muito horrível. E eu pensei que ia, sei lá, tinha um problema do coração, não sei o que é. O que eu fiz? Eu desliguei o telefone e me concentrei, mas tipo assim, me concentrei muito. E daí eu dormi. E eu acordei hoje cedo, e ele amanheceu acordado. E daí ele me mandou várias mensagens, daí eu peguei e respondi. E daí ele... Eu não vou falar o que é, mas... Eu recebi uma coisa que isso me deixou atormentado. Você não tem noção, isso me deixou louco na cabeça. Isso me deixou, tipo... Não sei como explicar pra vocês. Aterrorizado. E daí, tipo assim, ele conversou, ele me pediu desculpa por causa da briga de ontem. Ele disse que me ama e eu disse que amo ele. Só que eu não tava conseguindo, não por falta de amor, mas era por causa de exaustão. E por causa que ontem mesmo eu falei tudo pra ele. Eu falei que já fazia muito tempo que tava só eu me esforçando, que eu tava tentando mostrar pra ele. E dele só mandava tipo, ok, tudo bem. Tipo, ele tava só concordando, parece que nem se importando com o que eu realmente tava sentindo. E eu tirei a conclusão que ele realmente não se importa. E daí, tipo assim, às vezes reconhecer é porque, assim, ele tá tão tapado, com tanto ódio, com tanta mágoa e revolta de antes, que não sai de dentro dele, que ele não vai conseguir superar isso. Eu já aceitei. Tipo, com tanta coisa que ficou de antes, os resquícios que ficam voltando toda hora, que ele não consegue reconhecer que aquilo era um montão de bobagem. E que as coisas que eu falei, tipo assim, eu tô comprovando ao contrário. Eu tava comprovando ao contrário. Justamente o que eu fiz com ele. E, sabe, foi muito ruim. Machucou demais isso dessa questão de ficar nessa... E daí eu falei tudo pra ele. Daí ele não dava, tipo, só ok, não sei o que. E, tipo assim, eu expondo tudo que eu tava sentindo. E eu tava com desespero. E eu tava chorando ontem. Assim, ontem realmente eu fui dormir chorando. Hoje eu me acordei, daí eu peguei o celular, daí eu fui responder as mensagens.
E daí, tipo assim, eu vi ele falando que achava que eu tava manipulando ele, tava querendo distorcer a situação pra tapar a minha responsabilidade, por causa que eu nunca me importei com ele, ou que eu nunca amei ele. Tipo, ele tem essa ideia que eu realmente nunca gostei dele, que eu tava só, sei lá, me divertindo com o sentimento dele e tudo mais. E realmente eu dei muitos motivos no início, que parecia muito isso, só que depois eu tomei consciência e mudei isso, porque não era o que eu queria. Eu não queria me separar dele, eu não queria que ele se sentisse mal por causa minha. E amo ele. Aí, tá, foi isso. E daí eu tava querendo comprovar pra ele que não. Aí ele disse bem assim: ai, que eu devia estar me... E daí eu peguei e concordei com ele, mas eu concordei com ele pra ele tomar consciência que não. E daí ele foi nessa ideia. Tipo assim, eu concordei, ai, realmente eu tô te manipulando. Só que eu não tava manipulando, eu tava tipo, acorda, eu não tô. E daí ele pegou, e daí ele disse, ai, eu vi que tava mesmo, não sei o quê. E daí, gente, eu tava chorando, tipo assim, eu mandei áudio. Parece que eu tava num desespero horrível. Você não tem noção, tipo, eu tava com uma falta de ar, um desespero muito profundo. Porque é de tu ficar tentando, e tu vendo que não tem resultado. Chegou ao ponto que explodiu, eu não consegui mais. E daí eu peguei e mandei esse áudio dele, disse que esse choro não devia ser de verdade, que eu devia estar usando pra manipular ele. E daí eu não aguentei mais. Não me aguentei. Porque já fazia muito tempo que eu tava reprimindo a minha raiva. Eu tava reprimindo tudo. E daí eu peguei e comecei a xingar ele. Comecei a chamar ele de lixo. Tipo assim, eu xinguei ele até 10ª geração. E eu confesso pra você, eu não me arrependo. Eu não me arrependo por ter feito isso, por ter falado. Porque ele tipo assim, ele me tirou pra louco mesmo. Ele me fez chegar no ponto que não tinha como eu ter outra reação. Não tinha. E se eu voltasse agora, pra hoje cedo, eu faria a mesma coisa. Porque graças a isso que eu consegui sair daquela situação. Porque, gente, eu tava tremendo. Eu tava chorando, eu tava desesperado. E ele achando na cabeça dele que, sabe? E eu peguei e chamei ele de lixo mesmo. Eu falei que ele não me via e falei um montão de coisa. E daí ele pegou e falou que não sei o quê. E daí quando eu comecei a ficar com raiva, ele começou a baixar a guarda. Ele começou a falar que gostava de mim, não sei o quê. E eu não quis saber. Eu peguei e acabei com tudo. Terminei com o relacionamento. Tipo assim, peguei, bloqueei, eu acho que fui no Instagram, apaguei tudo. E realmente terminei aí. E daí, tipo assim, nas outras vezes, foi no calor da emoção que eu fiz muitas vezes isso de terminar com ele. Ou de falar merda. Só que hoje não. Hoje eu sinto que realmente eu precisava fazer isso porque eu não aguentava mais. E daí ele tentou falar comigo, daí depois a gente teve discussão, e daí teve aquele desgaste, porque daí eu comecei, e daí realmente, tipo assim, me tirou do sério e me fez voltar pro passado. E eu comecei a jogar tudo na cara dele de novo, as coisas contraditórias. Porque parece que ele se esqueceu. Não é porque eu tinha perdoado, porque eu tinha aceitado a situação de antes e tinha me conformado e, tipo assim, tapado tudo isso pra começar agora um novo com ele, que eu tinha me esquecido. Só que daí eu comecei a relembrar tudo, eu comecei a falar tudo. E daí eu comecei a soltar todas as bombas, todas as coisas que ainda estavam engasgadas, que estavam aqui. E daí a gente começou a falar sobre o passado, sobre pessoas, sobre não sei o que, sobre não amar, sobre amar, sobre não sei o que. E daí eu chamei ele de lixo, eu disse que eu não quero mais saber dele. E daí a gente terminou. E o que eu tô sentindo agora? Gente, não tem como me tirar pra louco, não tem como eu me tirar pra louco. Porque já fiz outras vezes, de pensar que, eu decidi agora e terminei. Não é assim. Não é só dizer que tu não gosta mais da pessoa e dizer que, tipo, tudo que tu sonhou e o destino o futuro, sabe? Porque eu não colocaria ninguém, eu não colocaria uma pessoa na minha vida se fosse só pra passar um tempo. É por causa que realmente, eu não tenho como falar que eu parei de gostar dele. Tipo, eu fiquei com muita raiva hoje, fiquei revoltado por causa que é muito tempo que tava sendo... que não tava sendo visto. E daí ele me acusou, ele disse que eu não gostava dele mesmo. Que todas as vezes que eu terminei eu não me importei com ele. E agora só reforçou o que ele já sentia, só que agora eu não consigo mais. Realmente eu não consigo mais. Ainda mais depois de hoje. Hoje eu vi uma coisa assim, que Gente, isso me deixou aterrorizado.
acabou com um xingamento, eu xinguei ele. E eu decidi realmente... tipo assim, depois que passou a minha raiva extrema, eu pensei, eu vou falar com ele, eu vou tentar... Por causa que eu sei que a gente não consegue ter namoro, não consegue manter. Só que eu não quero tirar ele da minha vida por causa que eu gosto dele de verdade, sabe? Quando tu sente que tu tá com a pessoa e tu sente que tem amor ali. Eu senti o coração dele acelerado. Enquanto eu abracei ele, eu senti amor e eu amo ele. Eu queria conseguir voltar no tempo e não ter falado muita coisa e ter sido mais madura. E eu não consigo também colocar toda a culpa nele e dizer que ele é um monstro, que ele é uma pessoa horrível. Por causa que ele tem 18 anos e ele também nunca namorou, o primeiro namoro dele. Ele também tá aprendendo, ele também é imaturo. Só que é muito difícil tu realmente abrir mão de uma pessoa que tu não tá só se divertindo, que tu só quer um pouco. Porque eu queria ir pra sempre. Tu abrir mão, tipo, dos teus sonhos, por causa que tu não aguenta mais. E realmente é porque eu não aguento, sabe? Não é por causa de alguma coisa que ele me disse ou por outra. É por reconhecer que eu simplesmente não aguento mais essa situação. Por causa que eu não tenho mais de mim pra dar pra ele. Tipo, eu não tenho mais a força que eu tava tirando de dentro do corpo pra ser melhor com ele. Foi ao ponto que eu tentei ser tão melhor que eu não me cuidei. E daí a minha cabeça ficou tão ferrada. Mas, gente, entendam uma coisa, eu não tenho dependência emocional. Se eu tivesse uma dependência emocional, eu teria aceitado tudo. Acontece que eu reconheci o meu lado e eu pensei que com a minha mudança ele ia conseguir ver também. Só que não foi assim. Tipo, infelizmente não foi desse jeito. Só que não ao ponto de pegar e acusar e dizer que ele é um monstro todo errado. Porque é injusto. Eu vi o esforço dele. E eu não quero mais falar com ele. Tipo assim, é horrível, por causa que eu quero uma coisa, só que eu tenho que fazer outra. O que eu queria era poder entrar dentro da cabeça dele e fazer ele conseguir entrar dentro da minha mente. Eu queria que ele estivesse dentro da minha mente pra ele poder ver como que eu vejo ele, como que eu senti tudo isso, todo esse tempo. E entender meus motivos, porque eu já falei tantas vezes, só que ele não consegue entender. Ele vê isso como manipulação. E não era manipulação, era tudo verdade. Só que não adianta. E ter que renunciar a isso, porque as outras vezes que eu bloqueava ele, eu não bloqueava porque eu tava com muita raiva. Eu bloqueava porque eu já ia desbloquear depois de novo, mas tipo, dessa vez não é um bloquear e já ter aquela coisa, porque agora realmente eu aceitei. É como se fosse um velório, por causa que eu queria muito que ele conseguisse ver. Só que ele não conseguiu e foi isso. Com a minha experiência, eu quero dizer pra vocês, quem ficou até o final desse vídeo, e isso é uma coisa muito séria do fundo do coração. Se você gosta de uma pessoa, não tenham aquela ideia de eu ser emocionado ou não. Se vocês gostam da pessoa, digam que gostam mesmo. Não digam uma coisa querendo dizer outra. E não entrem nesses jogos de ver quem é pior, pra poder ter certeza que a outra pessoa realmente tá ali, se importa e ficar fazendo ciúme.
porque isso vai criar traumas que não vão ser recuperados, porque eu me recuperei, só que ele não conseguiu ir. E daí eu não consigo culpar ele por causa que fui eu que joguei isso por cima dele. E eu não consigo cobrar dele uma coisa que ele não tem.